Vamos então começar o módulo 3, tema 2, o diálogo com os espíritos. O esclarecimento dos desencarnados sofredores, perseguidores, renitentes ou não de viciações, ódios, desvios emocionais, entre outros, por meio das manifestações mediúnicas ostensivas, constitui atividade de elevada importância no âmbito da caridade fraternal desenvolvida na casa espírita. Indica igualmente o ponto máximo da reunião mediúnica. Nós normalmente começamos, se estuda, né? É fundamental para quem trabalha numa reunião mediúnica ter estudado aprofundadamente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E os trabalhos mediúnicos começam com estudo, começam com treino, começam com digamos assim, um desenvolvimento da mediunidade. E depois que o grupo está cada vez mais coeso, todo mundo tem que ter o mesmo conhecimento, tem que ter o mesmo nível de estudo, tem que ter uma sinergia, e aí o trabalho vai se modificando, as pessoas estruturalmente e emocionalmente vão se fortalecendo, o estudo continua, as leituras continuam, e chega num ponto que o grupo pode começar a trabalhar com desobsessão. E aí o próprio plano espiritual vai, aos poucos, aumentando cada vez mais o trabalho. Então começa num trabalho mais simples, que a gente chama de arroz com feijão, e depois o grupo vai se desenvolvendo, e conforme for o comprometimento, o nível de desenvolvimento e o estudo que o grupo vai tendo, o plano espiritual também vai se modificando para espíritos mais evoluídos, ali para o atendimento, para a proteção, e o trabalho também vai aumentando a sua proporção, né, a sua responsabilidade e a sua dificuldade. É uma questão de sintonia e de afinidade, sempre. A propósito, afirma André Luiz, isso aqui no livro Desobsessão, que é psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, do Espírito André Luiz. A alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. O que ele está colocando aqui? Um espírito que desencarna numa posição extremamente difícil, com ódio, com raiva, ou pelo suicídio, ele vai se fechando numa monoideia da vingança, do ódio, do arrependimento, do remorso. O remorso faz parte da vaidade. O arrependimento já começa o processo de modificação. Então, o arrependimento já é um outro processo. O remorso está ali dentro, né, do ego, está dentro da vaidade. Então, o que o André Luiz está colocando aqui? A alienação mental dos espíritos desencarnados. Porque quanto mais ele está no processo de raiva, no processo de vingança, no processo de desesperação, mais ele vai ficando alienado mentalmente. Porque a mente está no espírito. Nós somos espírito. E aí, conforme ele vai se alienando, ele vai ficando cada vez mais perdido nas regiões mais difíceis, ou às vezes perdido, né? Muitas vezes perdido no próprio plano terrestre, vampirizando pessoas na comida, no cigarro, na bebida, na droga, no sexo, e perturbando pessoas por ódio, por vingança, ou perturbando pessoas porque são da família, porque querem que façam o que eles querem que façam. Então isso vai criando uma alienação mental que precisa de ajuda. É isto que o André Luiz está colocando. E aqui ele está colocando que atualmente, né, e aqui esse livro foi escrito na metade do século XX, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples, porque as casas espíritas, a partir dos anos 60,
Elas começam a se voltar ao estudo. Até essa época, as casas espíritas estavam mais como assistência social. E nós vamos ver na década de 70, começando a evangelização, e na década de 80, começando o estudo sistemático da doutrina espírita, e cada vez mais a casa se dedicando ao cristianismo redivivo, ao estudo, ao aprendizado. Nesse contexto, surge a figura do doutrinador ou dialogador como sendo o médium capaz de acolher e esclarecer o desencarnado que sofre à luz do entendimento espírita e do Evangelho de Jesus, aliando à sua experiência doutrinária estudos e práticas de vida, capazes de ensejar eficácia ao contato com os enfermos espirituais. Então, o estudo que o doutrinador ele tem que ter o Evangelho, ele tem que ter o livro dos médiuns, o livro dos espíritos na ponta da língua, para ele saber o que está acontecendo, para ele entender o que o plano espiritual está fazendo, o que está acontecendo com o irmão que precisa ali de ajuda, para que ele possa ajudar da melhor forma possível, cooperar com o plano espiritual naquilo que aquele espírito dementado, daquele espírito que está ali, como o André Luiz coloca, numa alienação mental, precisa para poder ser auxiliado. E o item 1, nós vamos ver doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor. É tudo a mesma coisa. É o mesmo nome para a mesma situação. Não se usa mais o termo doutrinador. Se usa o dialogador e em alguns livros vai se falar de médium esclarecedor. Mas é muito importante que a gente entenda, a gente vai ver isso no livro do Emmanuel, nós vamos ver isso no livro Desobsessão do André Luiz, nós vamos ver nos livros do Filomeno de Miranda através do Divaldo, que é imprescindível que o dialogador não seja médium ostensivo. Todos nós somos médiuns, todos nós precisamos desenvolver nossa mediunidade inata, mas o dialogador tem que ser um médium normal, não um médium ostensivo. Então, aqui o item 1. A palavra doutrinação, ainda muito utilizada no meio espírita, não é mais utilizada, né? Sofreu certo desgaste ao longo do tempo, em razão de ser utilizada na forma de catequese ou de sermão. E a gente precisa entender que catequese e sermão não funciona. Não funciona para filho, não funciona para família, não funciona para alunos, não vai funcionar para o plano espiritual. O que funciona é o exemplo, o que funciona é o conhecimento, junto de uma moral ilibada, de um esforço para a transformação, de amorosidade, fraternidade e empatia para ajudar o próximo. É isso que faz toda a diferença. Neste curso, ela é empregada como sinônimo de diálogo fraterno ou de esclarecimento evangélico doutrinário aos comunicantes que necessitam de apoio espiritual. Todavia, encontramos na obra de André Luiz, Emmanuel e outros orientadores o uso indistinto das designações doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor, palavras utilizadas nesse sentido específico. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Desobsessão de André Luiz. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que os instrutores da vida maior, vida com V maiúsculo, né, são os instrutores do plano espiritual, da vida maior, utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessários. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Então, o que ele está colocando aqui? O médium esclarecedor, porque somos todos médium, o dialogador, ele tem que trabalhar para o desenvolvimento da sua intuição,
porque ele vai auxiliar os espíritos necessitados através da intuição. Por isso que ele fala, mantido sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais. São os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Então, o dialogador, ele através da intuição, ele vai colocar para aquele espírito, olha, os irmãos que estão aqui à tua volta, eles são enfermeiros, você está num hospital, você está recebendo um remédio, toma esse remédio, você deita nessa maca, ele vai ser intuído para aquilo que aquela pessoa precisa de socorro. Lembrando sempre que o primeiro socorro, o primeiro enfermeiro que atende no pronto-socorro espiritual, que é um trabalho de desobsessão, é o médium ostensivo. A hora que ele, perispírito a perispírito, ele está dando o primeiro contato com aquele espírito sofredor, ali ele vai emitir as suas energias eletromagnéticas, ele vai emitir as suas energias de amor, ele vai balsamizar as dores, né, diminuir as dores daquele sofredor. Então, o primeiro atendimento é do médium ostensivo, depois o segundo atendimento é do dialogador intuído pelos trabalhadores espirituais, e os trabalhadores espirituais se utilizam das energias de todos os participantes, por isso que fala de sustentação. Os médiuns não ostensivos que estão ali no grupo, eles são de sustentação. Então eles vão buscar nas energias desses sustentadores as energias necessárias também para auxiliar esses irmãos necessitados. O bom doutrinador tem desenvolvida a mediunidade de intuição que, como qualquer faculdade mediúnica, aperfeiçoa-se com a prática. Nós precisamos do estudo, nós precisamos do conhecimento, mas é a prática que faz toda a diferença. A pessoa pode ser um exímio pianista, mas se ele não treinar de 10 a 12 horas por dia, ele jamais vai ser um exímio concertista. Porque para ser um concertista ele tem que treinar e treinar muito, porque só o treino, a experiência, a disciplina, a dedicação é que leva à excelência do trabalho. Daí ser importante manter-se vigilante e atento às instituições que lhe surgem no foro, manter-se vigilante e atento às intuições que lhe surgem no foro íntimo durante o diálogo mantido com comunicantes desencarnados. O médium esclarecedor deve esforçar-se para desenvolver outros recursos úteis à boa execução da tarefa, paciência e tolerância que acalmam e acolhem irmãos sofredores, estudo espírita, sedimentando sólida base doutrinária necessária para neutralizar quaisquer tentativas de introdução de modismos e equívocos à prática espírita. Benevolência, afabilidade e simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes. Manutenção de clima de simplicidade, otimismo e fraternidade ao conversar com espíritos mais rebeldes, revoltados ou que buscam vingança, aparando-se na certeza do auxílio prestado pelos orientadores espirituais, quer dizer, aparando-se, né, se sustentando ali na orientação que ele, o dialogador, recebe através da intuição. Então, aparando-se na certeza do auxílio prestado pelos orientadores espirituais, atenção à problemática apresentada pelo espírito e, ao mesmo tempo, envolvimento em vibrações harmônicas, a fim de que o médium exercite também a sua capacidade de auxiliar com proveito. O dialogador está ali também ajudando o médium para que o médium possa auxiliar cada vez mais o irmão que está ali necessitado. O encarnado encarregado do diálogo deve conscientizar-se do esforço de combate às próprias imperfeições morais.
porque é absolutamente necessário que ele esteja trabalhando para a sua transformação, porque senão ele vai ouvir ali, a hora que ele disser alguma coisa para o Espírito, ele vai dizer, mas eu te vi durante a semana, eu vi o que você fez, você está falando para mim, mas você não faz. Então, o esforço para o desenvolvimento moral, o esforço para se modificar, o esforço para se transformar é que vai dar bagagem e que vai dar suporte ao estudo que ele tem, aos alicerces que ele tem através principalmente da obra dos espíritos através de Kardec, que é isso que vai dar alicerce para ele saber o que está fazendo, mas é o desenvolvimento moral que vai dar para ele bagagem, né? Fortalecimento moral para poder colocar para o outro que ele precisa se modificar, porque ele é a prova viva ali de que ele está se esforçando para a sua modificação. Então, o encarnado encarregado do diálogo deve conscientizar-se do esforço de combate às próprias imperfeições morais, trabalhando na aquisição e no desenvolvimento de virtudes, pois o seu comportamento no bem e as suas atitudes equilibradas apresentam um significativo efeito moral sobre os espíritos com quem dialoga. Item 2. Condições favoráveis de um bom diálogo com os espíritos. Allan Kardec assinala no livro O que é o Espiritismo, que há 3 condições essenciais para que um espírito se comunique. Primeira, que lhe convenha fazer, né? Que seja de interesse dele, lhe convém. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Ele tenha condições ali, né, de dar a comunicação. Terceira, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza, ou seja, sintonia, similaridade ali com o médium, tanto para uma, digamos assim, uma comunicação de auxílio, de estudo, de ensinamento, como para uma comunicação de necessidade, de pedido de socorro, que é o que acontece no trabalho de desobsessão. Tendo como base esses fatores, apontamos em seguida as principais condições que favorecem um bom diálogo com os desencarnados. Amor. O amor. A arte da doutrinação se aperfeiçoa com a prática. O doutrinador, como tudo, como pianista, como tudo, é na prática que ele vai encontrando cada vez mais facilidade para o seu trabalho. O conhecimento junto com a prática é que vai fazer com que tudo cresça e se desenvolva. Então, a arte da doutrinação se aperfeiçoa com a prática, como acontece a qualquer outra mediunidade, sobretudo se há empenho do doutrinador na aquisição de valores intelectuais e morais. Valores intelectuais, o estudo, o aprendizado, o estudo com lupa para poder entender tudo aquilo que está sendo colocado. E aquisição de valores morais através do autoconhecimento, do vigiar e orar e do seu esforço para se transformar. Francisco Thiessen nos lembra no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, o livro é do Hermínio de Miranda, né? E o Thiessen faz o prefácio, as palavras do autor da referida obra. Aqui ele vai, no prefácio, relembrar algumas palavras do autor, que é o Hermínio de Miranda. Abre aspas. O segredo da doutrinação é o amor. Fecha aspas. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, comenta, abre aspas, conhecimento auxilia por fora. O conhecimento da doutrina, o conhecimento dos ensinamentos dos espíritos que o Kardec traz, auxilia por fora, auxilia no entendimento do que está acontecendo com aquele espírito, no entendimento do que o plano espiritual está pedindo para ele fazer, do que o plano espiritual está fazendo. Ele tem conhecimento para poder ajudar. Então, conhecimento auxilia por fora. Só o amor socorre por dentro. Porque o amor, ele emana, as energias de amor emanam aqui do centro de força cardíaco. E ela vai diretamente buscar, né, o coração, o centro de força cardíaco
do espírito que está ali necessitado. E isso modifica completamente as suas energias, modifica completamente as suas vibrações. Isso faz toda a diferença. Com a nossa cultura, conhecimento, né, o aprendizado, retificamos os efeitos, ou seja, consertamos, trabalhamos os efeitos. Então, o que está acontecendo ali, a dor, o sofrimento, a dor que está sentindo do veneno, a dor que está sentindo do tiro que deu, a dor que está sentindo do remorso, o padecimento que está tendo pelas coisas que fez. Então, a cultura, o conhecimento retifica os efeitos, ajuda a balsamizar, a amenizar os efeitos que o espírito está sentindo. Mas as causas, como ele coloca aqui, então, com as causas, vai ser energia de amor que vai ajudar a trabalhar nas causas. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. É só quem consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, realmente emanar energias amorosas, é que vai ajudar nas causas. O conhecimento intelectual por si só não é garantia de êxito na tarefa desobsessiva. O esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão, buscando auscultar os sentimentos do sofredor. Ele não está falando aqui buscando ouvir com os ouvidos os sentimentos do sofredor, não, auscultar, né? É o que o médico faz, ele vai auscultar com o aparelho o coração. Então, o dialogador vai auscultar com a sua capacidade de amor, de fraternidade, de empatia, ele vai buscar ouvir o que está no íntimo dos sentimentos daquele sofredor. Por isso que ele diz aqui, o esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento, porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa e depois a gente fala. E quando a gente fala, a gente emite na palavra toda a energia gerada no sentimento, plasmada no pensamento. Então, a verbalização, o verbo, ele é carregado de energias boas ou ruins. Então, a gente pode dizer a mesma palavra e essa palavra ser uma flecha que fere. E aquela mesma palavra ser um bálsamo que consola. Nós vamos lembrar Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, ali em Betânia. Porque nós vamos ver que a hora que Marta vai e acusa Jesus, né, brava, revoltada, ela coloca, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Aquilo, Jesus nem se importou com a revolta dela. Marta vai e diz para Maria, olha, Jesus está te procurando, porque Marta sabe que Maria vai conseguir tocar a Jesus. Maria vem e coloca as mesmas palavras. Se tu estivestes aqui, mestre, meu irmão não estaria morto. Só que ela diz, ajoelhada aos pés de Jesus, com toda a dor, com todo o sentimento dela em relação ao irmão que morreu. E aí as lágrimas de Jesus escorrem, porque ele tem empatia com aquele sentimento, com aquela dor que Maria está tendo ali. E aí ele mentalmente se conecta com Lázaro, porque até ali ele não sabia que Lázaro havia desencarnado. Então Marta já tinha falado, mas desencarnou e continuou, não tem? Mas o sentimento de Maria fez com que ele se conectasse com Lázaro, para dar uma colocação para Maria. E a hora que ele se conecta com Lázaro, ele coloca para Maria, Lázaro não morreu. Ele vê que Lázaro está num estado de catalepsia. Então ele coloca para ela, Lázaro não morreu, me leva até ele. Então nós vemos que as palavras foram as mesmas, mas as energias que acompanharam as palavras
foram completamente diferentes e os resultados também foram completamente diferentes. Com Marta, Jesus continuou o caminho dele. Com Maria, ele se desvia do caminho e vai até Lázaro e o tira desse estado de catalepsia que ele estava. Para aqueles que estão ali, ele ressuscita Lázaro. Então vamos continuar aqui. O esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão, buscando auscultar os sentimentos do sofredor, colocando-se na posição do assistido, né? Empatia, se colocando no lugar dele, para melhor compreendê-lo e auxiliá-lo, como alerta André Luiz. E agora nós vamos ver um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Abre aspas, para esse fim, para poder auxiliar, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Fecha aspas. Então, para conseguir esse fim de auxiliar as dores morais, tem que se ter uma elevação tal que tenha atingido a compreensão pela empatia. Eu já passei por esse remorso. Eu já passei pelo que esse irmão está passando. Eu sei o que ele está sentindo. Então eu vou ajudá-lo da melhor forma possível. E a melhor forma possível que nós temos para ajudar o irmão sofredor é com o amor. É tratando como se fosse um filho, um neto, um irmão mesmo, que é com o qual a gente tem o maior carinho. Quando se consegue essa amorosidade, se faz toda a diferença. Nós vamos ver aqui a palavra, que é o que eu estava colocando aqui, a questão da energia da palavra. No atendimento mediúnico a espíritos necessitados, a palavra expressa tanto, entre aspas, o que dizer, quanto, entre aspas, o como dizer. É aquilo que eu estava colocando, né? O que dizer é diferente de como dizer, porque as palavras são as mesmas, mas a forma e a energia que se emite são diferentes. Deve ser pronunciada num tom de voz harmônico, tranquilo, destituído de afetação, nem imposição na forma fraterna, como a de quem conversa, deve ser pronunciada num tom de voz harmônico, tranquilo, destituído de afetação, nem imposição, na forma fraterna, como a de quem conversa com um amigo ou familiar, momentaneamente, distante do equilíbrio. Um amigo ou um familiar que momentaneamente está distante do equilíbrio. Então, tratar aquele irmão como se trataria um filho que volta para casa desequilibrado, completamente aturdido, precisando de ajuda. André Luiz recorda que, ao nos comunicarmos com alguém, emitimos energias que poderão conduzir o ouvinte à harmonia ou ao desajuste, porque vai depender da energia que nós estamos emitindo para a pessoa. Pois a palavra sempre carrega o magnetismo de quem fala. Porque onde existe energia, existe um campo magnético. Isso que é tão importante se ler o livro Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade, para entender como se trabalha com esses campos eletromagnéticos, porque nós somos pura energia. Então nós temos um campo eletromagnético à nossa volta, que é o que a gente chama de aura, é o que a gente chama de psicosfera, não importa o nome que a gente dê. São as nossas energias eletromagnéticas que nós emitimos o tempo todo. Elas podem ferir, como elas podem acalentar. Elas podem agredir de uma forma absurda, como elas podem socorrer e salvar alguém que esteja à beira do abismo. Então, nós vamos continuar aqui. André Luiz recorda que, ao nos comunicarmos com alguém, emitimos energias que poderão conduzir o ouvinte à harmonia ou ao desajuste, pois a palavra sempre carrega o magnetismo de quem fala. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas.
né? São as nossas energias eletromagnéticas, dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Nós emitimos essa nossa energia e emitimos raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, a mente está em nós somos espírito. Então, o espírito comanda o perispírito, que comanda o corpo. A mente está em nós. Então, em nós, com o sentimento que está em nós vamos, através do sentimento, gerar o pensamento na mente. O pensamento plasma aquilo que o sentimento gerou na mente, materializa. E depois nós vamos verbalizar. E na verbalização nós vamos emitir todas as nossas energias. Para o bem ou para o mal. Depende de quais energias, de como nós estamos emitindo a nossa palavra. Fecha aspas aqui, né? Na colocação do André Luiz no Entre a Terra e o Céu. Em outra obra de autoria de André Luiz descreve um atendimento que modificou radicalmente a conduta adotada pelo obsessor, simplesmente porque o dialogador soube aliar simplicidade, tato, gentileza e entonação adequados à palavra. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Domínios da Mediunidade. Como eu falei, é um livro que todo mundo tem que ler, principalmente quem trabalha na casa espírita tem que ler para saber como funciona a mediunidade. Nós vamos ver aqui a descrição de um trabalho de desobsessão, e nós sabemos que este trabalho foi realizado em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei. Nós sabemos que o Raul Silva, que é o dialogador que está aqui no trabalho, é o Arnaldo Rocha. Nós sabemos que, eu não lembro agora o nome da médium, a médium principal, a médium trabalhadora que está ali é o Chico. Então nós estamos vendo uma descrição de um trabalho de desobsessão realizado ali junto ao grupo Meimei com Chico Xavier. E nós vamos ver aqui esse Libório, que é um espírito obsessor, que de uma perversidade muito grande, com muito ódio, com muita raiva, que está dando muito trabalho. E aqui nós vamos ver a descrição do que acontece no plano espiritual aos olhos do André Luiz, ele descreve para nós neste livro Domínios da Mediunidade. Então vamos lá. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Sensibilizava quem? Aos espíritos trabalhadores que estavam ali. É o André Luiz, espírito desencarnado, que está falando. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório, qual se fora defrontado por um ambiente das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. O dialogador não recebia Libório, qual se fora defrontado por um ambiente das sombras. Ele não está ali, é um irmão das trevas, é um trevoso, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele precisa ser arrancado, ser tirado, preso, amarrado. Não. O Libório, ele não está olhando para ele como um irmão habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanha, né, o mentor ali da casa, né, da casa ali de Pedro Leopoldo, que nós sabemos quem é, Raul, nós sabemos Raul Silva, que é o dialogador, emitia de si mesmo. Ele está demonstrando para a gente as emissões eletromagnéticas, as energias que o Raul, o dialogador, emitia. Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Sincera compaixão. Ele está emitindo amor? Não.
mas é um sentimento parecido. Ele está tendo compaixão e inequívoco interesse paternal, tratando aquele irmão como se fosse um filho. Com compaixão, é um sofredor. Ele, antes de ser um obsessor que está com ódio, fazendo isso e aquilo, ele é um irmão extremamente sofredor. E é esse sentimento de compaixão, de paternalidade, de vontade de ajudar como se fosse um filho, que ele está emitindo esses raios eletromagnéticos, essa energia, e o André Luiz está visualizando e descrevendo para nós. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Ele estava menos impulsivo, menos revoltado. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Que argumentos são esses? Nós estamos vendo alguma palavra? O Raul Silva falou alguma coisa? Não. Os argumentos que o obsessor está sentindo são as energias que o Raul está emanando. 90% da nossa comunicação é não verbal. Só 10% que é verbal. E a nossa comunicação não verbal chega antes de nós. Chega antes da nossa palavra. Então, o que está modificando, o que está transformando, e o André Luiz está mostrando a modificação ali no obsessor, no Libório, é as energias que o Libório está recebendo do Raul. O renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais com as energias que ele estava recebendo. Jatos de energia mental partidos de Silva, né, Raul Silva, as energias mentais que o André Luiz está vendo ali que partiram do Raul Silva, do dialogador, alcançavam o Libório agora em cheio no tórax, no seu cardíaco, como ali buscarem o coração. Então as energias que emanavam da mente de Raul acertavam em cheio ao cardíaco do Libório. Sob o sábio comando de Clementino, Clementino é o mentor do trabalho ali que está sendo mostrado para nós no livro. Falou o doutrinador com afetividade ardente, amorosidade ardente, sentimentos ardentes, verdadeiros. E agora ele vai emitir a primeira palavra. Até agora, o André Luiz está descrevendo energias. E ele coloca, sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Não é falso, é verdadeiro. Ele está ali tratando a ele como um filho, mandando energias de compaixão para ele. Não é falso. Libório, meu irmão. Aí o André Luiz coloca, essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia ao âmago. Ele caiu, o Libório caiu em prantos. Porque se fosse um da boca para fora, falasse, meu irmão, como algumas pessoas falam, meu irmãozinho, amadinho, queridinho, ele ia dizer, eu não sou seu irmão, você está aqui querendo me ver preso, você está querendo me tirar. Ele ia jogar um caminhão de melancia em cima do dialogador. Mas antes do dialogador colocar qualquer palavra, ele emitiu compaixão, amor, fraternidade. Ele teve empatia, ele se colocou no lugar do outro e o estava tratando ali com sentimentos paternais, como se fosse um filho. Isso desmontou aquele obsessor. Desmontou o Libório. E a hora que ele emitiu a primeira palavra, que foram os raios que ele sentiu junto com a palavra, foi Libório, meu irmão. Aquele meu irmão foram flechas que atingiram o Libório porque era verdadeiro. Ele verdadeiramente estava tratando o Libório como irmão. Aí ele se desmontou, aí ele chorou.
caiu em prantos. Emmanuel, no livro O Consolador, abordando os elevados sentimentos que precisam ser desenvolvidos pelo médium esclarecedor, estabelece uma valiosa diferenciação entre doutrinar e evangelizar. E aqui nós vamos ver a pergunta de número 160 do livro O Consolador. Nós temos aqui no canal. Gente, domínios da mediunidade nós temos aqui no canal, mecanismos da mediunidade, o Consolador nós temos aqui no canal, é só ir na playlist e buscar esses livros. Assim, Emmanuel no Consolador, assim, não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhes informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar, porque o conhecimento, qualquer um que tenha estudado, lido, que tenha o conhecimento, passa. Eu estou aqui passando o conhecimento do que eu estudei, do que eu li. Basta você ter, você passa. Evangelizar é aplicar os ensinamentos do Cristo. A palavra evangelho quer dizer notícia, quer dizer boa nova. Na época de Jesus, os Césares viam os arautos e colocavam, né, as diretrizes, as notícias, a boa nova do César ali para o povo, ou na forma oral ou em colocações escritas que eram postas, mas na grande maioria era oral. O evangelho de César, as notícias de César. Quando Jesus começa a colocar os seus ensinamentos, o povo, por conhecer, está acostumado com a palavra, né, boa nova, notícia, colocou o evangelho de Jesus. Ou seja, os ensinamentos, as notícias que Jesus trazia, a boa nova que Jesus trazia. Então, este aqui é o evangelho, é o ensinamento, é o que Jesus está colocando. Então, quando a gente fala de evangelizar, é colocar na prática aquilo que Jesus ensinou. E Jesus veio ensinar o amor. Porque Jesus ratificou todo aquilo que existe na Torá. Quando a gente vê, quando Jesus coloca eu não vim destruir a lei, em grego, se nós vamos pegar o original, Jesus coloca eu não vim destruir a Torá. Porque a palavra Torá é lei. E aí nós vamos ver que os tradutores não colocam Torá, mas colocam lei com L maiúsculo. Porque lei com L maiúsculo é a Torá. A Torá quer dizer lei. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo são ensinamentos mosaicos, estão na Torá. Jesus veio trazer o amor. Amar o seu inimigo. Jesus veio nos mostrar o perdão e o amor. O perdão verdadeiro e o amor. Então, para evangelizar, tem que se utilizar de amorosidade. Não é pegar o evangelho e ficar ali fazendo um sermão. É ter o evangelho dentro de si e com amorosidade atender o irmão, mesmo que seja só com 3 palavras. Libório, meu irmão. Ele estava ali evangelizando Libório, porque nada faria o Libório despencar em lágrimas, a não ser a amorosidade que o Raul Silva emitiu energeticamente para ele. Continua André Luiz aqui, continua Emmanuel aqui no livro Consolador. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Basta ter lido, ter estudado, conhece, pode doutrinar. Para evangelizar é necessário a luz do amor íntimo. É a energia que se emite, não é a palavra que se fala. Por isso que não se usa mais o termo evangelizador. Porque é um tipo de atitude que é muito difícil para nós mortais. É muito difícil para nós que estamos no 2º degrau, num planeta de provas e expiações. É impossível? Não, não é impossível. Nós estamos vendo o Raul aqui. Ele está emitindo todo o amor que ele tem? Não, ele está emitindo compaixão. É um sentimento antes de ter o amor. Mas já está no caminho de amorosidade. A compaixão já é o processo do andarilho que está no primeiro passo ali para o amor.
Na primeira, que é a doutrinação, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, que é a evangelização, é vibrar e sentir com o Cristo. É vivenciar os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática. É amar o próximo como a si mesmo. Isso é um processo de trabalho, de combate, o bom combate, que é o combate interno, né? É nós lutarmos contra o mal que existe em nós. É o trabalho de transformação interior, de nós buscarmos consertar os nossos defeitos, de nós consertarmos e melhorarmos as nossas falhas, encontrarmos e transmutarmos as nossas sombras. Este é o trabalho que nós precisamos realizar e é isso que o Cristo nos pede que façamos. Isso ele coloca: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Para nós somos deuses, co-criadores menores, mas somos co-criadores. Podemos fazer o que ele fez e ainda mais, mas nós precisamos chegar aonde ele chegou. Não como espírito crístico, não. Quando ele fala que nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais, é o que ele fez aqui na Terra, dentro de um corpo físico igual ao nosso. Ele usava 100% do corpo. Nós usamos, segundo o que os cientistas colocam, em torno de 10%. Ele usava 100%. Então, a hora que nós nos desenvolvermos, na hora que nós nos melhorarmos, nós vamos ter capacidade de usar esse corpo, que é um mecanismo, é um computador, né, uma ferramenta. A hora que nós usarmos essa ferramenta 100%, nós vamos poder fazer tudo o que ele fez. Nós precisamos desenvolver as nossas capacidades. Nós precisamos nos desenvolvermos como filhos de Deus que somos, irmãos mais novos do Mestre Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é nosso modelo e guia. A prece, o passe e as irradiações mentais. A prece e o passe são recursos valiosos de apoio ao diálogo com os espíritos, sobretudo quando se esgota qualquer tentativa de entendimento. Então, o que acontece? O grupo que está ali de sustentação, ele está em prece, né? O dialogador está ali com um irmão muito endurecido. O que ele vai fazer? Ele vai dar um passe. O passe são as energias eletromagnéticas do passista com as suas energias vitais que ele emite para o que está recebendo o passe. E o plano espiritual, ele vai usar o passista como filtro. Então, ou seja, ele vai irradiar para o passista e o passista como filtro. O que ele deixa filtrar vai potencializar as energias dele, que está sendo emitidas ali. Então, o passe que o dialogador está dando vai ajudar energeticamente aquele irmão que está ali e as preces dos que estão na sustentação. O plano espiritual vai buscar essas energias também para fazer com que este irmão que está ali seja adormecido, esse irmão que está ali seja retirado da sintonia que ele está com o médium ostensivo para ser levado para ficar em algum lugar, para escutar palestra, para ser atendido, né? A gente fala, ele vai ser preso e vai ser encaminhado, mas a gente precisa entender que os cordões o Espírito sempre diz, estão me amarrando. Os cordões que estão amarrando ele ali são cordões de amor. E os laços que estão dando são laços de ternura. Porque essa colocação que os espíritos superiores estão dando, fazendo, é para o bem dele, para poder auxiliá-lo. Mais tarde ele vai agradecer. Então, quando ele coloca aqui, quando se esgota a tentativa, o dialogador vai emitir as suas energias eletromagnéticas para que haja o desligamento deste irmão do médium que está ali e para que este irmão possa receber o auxílio do plano espiritual e ser levado para ser auxiliado em outro lugar, né, de outra forma. Então, é o que ele coloca aqui: a prece e o passe fornecem a necessária harmonia
tanto ao manifestante portador de desequilíbrio, quanto ao próprio médium, que está ali atendendo ele, né? Porque essas energias vão ajudar nesse desligamento. Considerando que os trabalhadores da equipe espiritual recolhem também as forças mentais emitidas pelos participantes do grupo, né? A força eletromagnética, a energia eletromagnética que os sustentadores que estão ali durante a prece estão emitindo, inclusive as que fluem abundantes do médium, inclusive as energias que o médium está emitindo ali de forma abundante para aquele espírito que precisa de ajuda. Em algumas situações específicas, quando a conversa fraterna não se revela produtiva, pode-se induzir o espírito ao sono, aquilo que eu falei, ele vai ser adormecido, ou a regressão da memória, né, lembrando das situações que fizeram ele ter tanta raiva, lembrando da infância, lembrando da avó, lembrando da mãe, para que ele possa receber auxílio. Então, pode-se induzir o espírito ao sono ou à regressão da memória, favorecidos pela atuação dos benfeitores espirituais que intuitivamente sugerirão tais medidas. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Desobsessão do André Luiz. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor, que é o dialogador, né, ou o auxiliar em serviço, aquele que está ali ajudando o dialogador ou o próprio dialogador, solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Então ele vai pedir que o plano espiritual o leve para ser auxiliado com os espíritos, nos lugares adequados para isso. Nesse caso, a hipnose benéfica. Por quê? Porque a hipnose, que é o enviar energias mentais para trabalhar as energias do espírito, é uma hipnose. Então, o plano espiritual ali vai fazer uma hipnose benéfica, porque o obsessor faz uma hipnose maléfica no espírito ou no encarnado que ele está obsediando. Então, por isso que ele separa aqui. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante, né, que é ali o remédio, o alívio, né, balsamizante, acerene, acalme, tranquilize o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica, né, o afastamento do trabalhador, o afastamento do médium que está ali dando passividade para ele, a maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Ou seja, aquele que está se debatendo, que está ali, o que eles fazem? O nosso chamado, né, na gíria, sossega-leão. Dá um calmante ali para ele, ele relaxa e pode pôr na cama, né, pode levar na maca, pode atender, tratar, dar remédio, porque enquanto ele está ali se debatendo não se consegue fazer nada. Aqui nós terminamos esse nosso capítulo e no nosso próximo estudo nós vamos ver etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Até lá!